homossexualidade tem forte componente genético. Diversos estudos com gêmeos univitelinos demonstraram que, quando um deles é homossexual, a probabilidade de o outro também o ser varia de 20% a 50%, ainda que separados quando bebês e criados por famílias estranhas. Nas 2 últimas décadas, acumulamos evidências científicas suficientes para afirmar que a homossexualidade está longe de ser mera questão de escolha pessoal ou estilo de vida. É condição enraizada na biologia humana. Nunca houve, nem existirá sociedade em que a homossexualidade esteja ausente. O estudo mais completo até hoje, realizado por Bailey e colaboradores da Austrália, mostrou que 8% das mulheres e dos homens são homossexuais. Em 1993, o geneticista Dan Henner propôs um caminho para a identificação dos genes gay, sequências de DNA que estariam localizadas no cromossomo X. A descrição virou manchete de jornal. Não pôde ser confirmada por outros pesquisadores, requisito fundamental para adquirir validade científica. Homofobia significa aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Muitas vezes, aqueles que guardam esses sentimentos não definiram completamente sua identidade sexual, gerando dúvidas e revoltas, que são transferidas para aqueles que já definiram suas preferências sexuais. Etimologicamente, a palavra homofobia é composta por 2 termos distintos. Homo, o prefixo de homossexual, e o grego phobos, que significa medo, aversão ou fobia. O indivíduo que pratica a homofobia é chamado de homofóbico. A homofobia pode ter causas culturais e religiosas. Por exemplo, alguns católicos protestantes, judeus, muçulmanos e fundamentalistas assumem tendências homofóbicas. Apesar disso, mesmo entre esses grupos existem aqueles que defendem e apoiam os direitos dos homossexuais, lésbicas e simpatizantes. No entanto, em pleno século XXI, em alguns países aplicam até mesmo pena de morte como condenação para quem é homossexual. Em muitos casos, a homofobia parte do próprio homossexual, porque ele está em um processo de negação de sua sexualidade e chega muitas vezes até a casar e construir uma família, e pode até jamais assumir sua preferência. Alguns movimentos contra os homossexuais são realizados em código pelo mundo inteiro pelos preconceituosos como assovios, cantos e bater de palmas. A homofobia é considerada uma forma de intolerância, assim como o racismo, o antissemitismo e outras formas que negam a humanidade e dignidade dessas pessoas. Desde 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra os homossexuais uma violação aos direitos humanos. A homofobia, em muitos casos, pode ser considerada uma doença por levar a mortes e violência física, como, por exemplo, no ataque terrorista do ano passado a uma boate gay, onde deixou mais 50 mortos em Orlando. Um outro exemplo de ataque terrorista foi aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, em 2011, quando um homem estava andando com seu filho e teve parte de sua orelha arrancada simplesmente por estar abraçado a ele. Toda vez que você vai preencher um questionário, é comum aparecer o seguinte campo: sexo. A pergunta é: qual o seu gênero? O mais comum é que existam 2 alternativas para você assinalar, masculino ou feminino. O conceito de gênero denota uma diferenciação. A lógica ocidental tradicional funciona como uma divisão binária, ou seja, que se divide em 2 opostos, masculino-feminino, macho-fêmea, homem-mulher. Sob esse ponto de vista, o ser humano nasce dotado de determinadas características biológicas, que o enquadra como um indivíduo do sexo masculino ou feminino.
O sexo é definido biologicamente, tomando como base a genitália, cromossomos sexuais e hormônios com os quais se nasce. No entanto, o sexo não determina por si só a identidade de gênero ou orientação sexual de uma pessoa. A orientação sexual, por exemplo, diz respeito à atração que sentimos por indivíduos e geralmente envolve questões sentimentais e não somente sexuais. Embora a definição do que é ser homem ou mulher tenha surgido a partir de uma divisão biológica, a experiência humana nos mostra que o indivíduo pode ter outras identidades que refletem diferentes representações de gênero, como os transexuais e transgêneros, que não se encaixam nas categorias padrões. LGBT é a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A Parada do Orgulho LGBT ou simplesmente Parada do Orgulho Gay são uma série de eventos de ações afirmativas para a comunidade LGBT que comemoram o orgulho e a cultura. Os eventos também, por vezes, servem como manifestações contra a homofobia e por direitos iguais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A maioria desses eventos ocorrem anualmente e muitos ocorrem por volta de junho para comemorar a rebelião de Stonewall, um momento crucial nos movimentos civis LGBTs modernos.